dia a todas e todos. Realmente essa é uma mesa muito interessante por trazer o interior para dialogar conosco, né? Esse ano nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas experiências do interior, conhecemos a experiência de Trindade e realmente é algo que nos convida a acreditar que é possível criar pontes e não muros para tratar as pessoas. E a gente pode começar pela ordem do folder? Pode? A Aline de Trindade. Pode ser? Então a gente começa com a Aline, que vai falar sobre morador de rua, travesti, profissional do sexo e esquisitos cabem no CAPS. Eu vou usar o Data Show para me ajudar a lembrar de uma sequência para eu falar, porque senão eu vou me perder. Bom, bom dia, né? Eu queria agradecer pelo convite de poder vir aqui contar um pouquinho da nossa experiência no CAPS de Trindade. E aqui no folder, né, eu fiz questão de colocar aqui pra gente, porque foi me feita uma pergunta muito capciosa, eu acho, né? Porque morador de rua, travesti, profissional do sexo, esquisitos, cabem no CAPS? Né? Então, assim, é muita gente, né? Quando a gente pensa no interior, um CAPS pequenininho, né? Mas vamos passando o slide para a gente ir discutindo, né? Para ver se isso é possível, né? Bom, quando falamos em CAPS, o que vem à cabeça? Né? A gente pode pensar em um espaço físico, uma equipe técnica, grupos terapêuticos, usuários sendo atendidos, as regras e os protocolos que fazem parte desse trabalho, né? Mas aí, eu fico aqui me perguntando, quando uma pessoa vem buscar o serviço no CAPS, né? É como se a gente fosse fazer aquela brincadeirinha da casinha. Você tem documentos pessoais? Tem. Opa, pulou uma casinha. Você tem cartão SUS? Tem. Opa, pulou mais uma casinha. Você já está quase perto de acessar o serviço, né? Comprovante de endereço? Tem. Opa, você já está quase passando. Se possível, acompanhado de alguém. Bom, seria bonito, interessante, sei lá, se fosse bem assim. Mas, quando a gente está no serviço e, de repente, a gente se depara, né, com uma... Pode ir? A gente se depara com uma pessoa que chega, não tem comprovante de endereço, não tem cartão SUS, não tem documentos pessoais e muito menos ele quer tratamento. Ele não quer médico, ele não quer psicólogo, ele não quer nada disso. Por quê? A necessidade dele agora não é médico, não é psicólogo, não é nada disso. A necessidade que esse rapaz nos trouxe foi: eu estou com fome, eu queria comer, tem como? Mas ele não tem nenhum daqueles protocolos, nenhum daqueles requisitos que me faz deixar ele adentrar o serviço. Espera aí, mas ele é um ser humano que está precisando de uma ajuda. E querendo ou não, o nosso espaço é pequeno, é restrito, mas naquele momento a gente tinha ali uma comida. Aí, timidamente, ele faz essa pergunta e a gente fala, coça a cabeça, né? Olha para o lado, olha para o outro, fala, tá, tem um negocinho ali, vamos lá. Mas aí, de repente, ele encheu, comeu, mas não era só disso que ele estava precisando, ele estava precisando de um banho. Peraí, mas a gente tem um banheiro, nossa, mas só tem um chuveiro e ele está no banheiro das meninas. Tá, não, vai lá, toma banho. Mas a gente não tem roupa, a gente não tem sabão, a gente não tem nada. Não, mas a gente tem um pano de prato, vamos ver se esse pano de prato serve de toalha. Tá. Então, à medida do que ele foi precisando e aquilo que a gente foi tendo, foi pensando uma coisa, aí um corre na casa, vai lá, busca uma roupa do pai, aí vai o outro, busca uma escova de dente da mãe, e de repente a gente tem um rapaz que, querendo ou não, hoje, né, quem chegou timidamente está inserido, participando da gente lá, dos grupos, ajuda a gente até na limpeza, às vezes, quando necessário. E aí? Como que a gente faz? A gente tem coragem de dizer não para essa pessoa?
que chega não tendo o endereço, não tendo o pré-requisito do protocolo que é necessário. Porque a gente que trabalha na gestão sabe a importância de ter os dados para vir o recurso. Mas como que eu, sendo um centro de atenção psicossocial, vou ser capaz de falar, olha, você não preenche os pré-requisitos para você ser atendido, aí você procura, vai lá na assistência primeiro, providencia o documento, vai lá não sei onde, providencia alguma coisa, para depois voltar para o serviço. Não dá. A necessidade dele naquele momento tinha que ser sanada, né? E com o pouco que a gente tinha, né? Então, tá aí o nosso parceirão, que está presente aqui hoje. E quais foram os desafios que a gente foi tendo e vem tendo, né? Aqui são algumas falas que eu fui ouvindo, que a gente foi ouvindo da equipe, de outros usuários que já estavam no CAPS há algum tempo, né? Ah, eles só vêm para comer, eles só vêm para tomar banho. Esse trabalho é assistencialista. Esses cabras é muito folgado. Ele está no grupo, mas está fedendo demais. Olha o jeito que esses folgados falam com vocês. Eu só volto para o CAPS depois que esse folgado for embora. Eu acho que ele deveria pôr essa pinga para depois vir para cá. Estou com medo de vir para o CAPS. Isso, gente, não foi uma, nem duas, nem três, não. Isso é desde o momento que a gente abriu a porta, que a gente resolveu acolher. Então, é muito, eu penso assim, que é muito dolorido uma pessoa ir até um serviço, buscar essa ajuda, tentando ser ele mesmo e não podendo. Né? Ele ia ter que enquadrar em um perfil, em um padrão, para ele poder ser aceito naquele serviço. Então, assim, isso é um trabalho que a gente vem tentando trabalhar mesmo entre nós, equipe, entre os usuários que já estavam no CAPS há algum tempo, para que essa acolhida, né, seja feita na sua integralidade, né? Outros desafios que a gente tem: o espaço é pequeno, falta material de higiene pessoal, falta roupa para o público masculino, falta de profissionais para acolher melhor. Então, assim, o nosso CAPS ele é pequeno, mas dentro daquele espaço que a gente tem, nós conseguimos, né? Com a doação de um chuveiro, a gente instalou um chuveiro no banheiro masculino. Aí a gente pegou uma sala que tinha lá, a gente fez uma sala de repouso. Por quê? Quem está na rua tem dificuldade para dormir à noite. Né? Então, o que a gente pensou? Não, então eles vêm, deixa os colchonetes, eles vêm e descansam. Então, isso acontece. Eles chegam, quem quiser tomar banho, toma banho. Aí, quem não quiser já vai, deita e dorme. Então, toma banho, come, deita e vai dormir, depois participa de alguma atividade. E mesmo assim a gente fez a sala do repouso, a gente fez o banheiro masculino e feminino com chuveiro para dar banho, a gente começou a pedir alguns materiais de higiene pessoal, cada um começou a levar de casa um material, vira e mexe a gente faz uma vaquinha para comprar uma coisa que é presto-barba, às vezes ninguém nem pensa nisso, uma escova de dente, coisas desse tipo. Então a gente vai vendo o quê? O que nós, né, CAPS de Trindade, tínhamos para oferecer? Técnicos, grupos, mas qual era a necessidade desse usuário? Né? Não estava casando muito bem o que eu tinha para oferecer com o que ele buscava. Então faltou a gente ter esse olhar mais humano e menos técnico para poder deixar eles acessarem o serviço, independente. Né? Porque aí o que acontece? Aquele primeiro rapaz, né, ele só ia para comer. Aí depois de uma semana ou mais, não me lembro, ele vira e fala: como que eu faço para fazer parte desse negócio aqui? Olha, a gente precisa de arrumar alguns documentos, mas eu não tenho. Não, peraí, a gente pode dar um jeito. Aí vem a assistência social: olha, está sem documento, como que a gente faz para ajudar e tal? Não, mas no cadastro lá da RAS, do BPA, como que a gente faz? Não, tem um espaço lá que é para morador de rua. Não, então beleza. Então, assim, a gente vai tentando daqui, dali, né, buscar essas parcerias para ele, que eles tenham. Né? Então, depois que ele conseguiu os documentos, aí ficou assim, até mais leve, né? Porque existe essa cobrança da gente, né, de ter essa documentação. Então, independente disso, o serviço está sendo realizado. Os desafios da cidade, né? Então, nós temos uma certa dificuldade para fazer a RAPS acontecer. Por quê? É morador de rua? Dá voto?
Essa é a nossa problemática, né? Então, às vezes, a gente encontra muita porta na cara, né? Por conta disso. Então, às vezes, a gente tem que ir com um jeitinho, né? A gente tem a psicóloga que faz aurículo, aí a gente, não, faz um aurículo e tal, num evento que tem de funcionário, para sensibilizar a pessoa, né, e tal. Aí, num dado momento, você lembra aquele dia que você fez a aurículo? Não, a gente é lá do CAPS, então, será que não tinha jeito de você ajudar a gente? Vocês são lá do CAPS? Somos, a gente lembra a pessoa, sabe? Então, nisso aí a gente vai tentando ir conquistando, cativando, né, essas parcerias. A gente não tem um CREAS-POP, a gente não tem uma casa de acolhida, a falta do serviço quando tem feriado prolongado e finais de semana, a busca de um lugar minimamente seguro para passar a noite, né? Então a gente fica junto com eles nessa angústia, né? Vocês vão ver que a gente tem algumas assembleias, né? Algumas reuniões que o Belém apelidou de assembleia, que fica dando nome bonito para o que a gente faz. E aí, nas assembleias, foi colhido, né, alguns depoimentos e a gente transcreveu, né, a Camila, a psicóloga, transcreveu para a gente, para vocês verem um pouquinho dessa angústia deles e que a gente está ali junto, né, com essa mesma angústia, né. Então, a Assembleia Geral, ela se dá onde todos participam, os técnicos, os usuários, a família, quem da sociedade quiser, tiver interesse, todos opinam, às vezes rola um debate aquecido, bem legal. Se dá quinzenalmente, então é na sexta-feira, né? E ela vai das 8h30 às 9h30. E essas assembleias estão sendo gravadas, né? Para a gente poder ter isso documentado, que eu acho que é muito rico, né? Para a gente estudar, né? Ver a possibilidade de melhorar cada vez mais, né? Bom, em uma dessas assembleias, a gente fez uma reunião específica com o pessoal da população de Lula. E eu queria trazer para vocês um pouquinho do que foi falado. Isso está gravado, a gente não está inventando, né? Só para vocês terem uma ideia. Para desabafar, né? Eu estou com 49, chegando nos 50. Eu nunca tive uma capacidade de ter uma reunião para ouvir palavra trocada entre nós em geral. Seja ele, seja você, seja o doutor aqui, seja quem for. Eu nunca cheguei numa certa capacidade para trocar uma reunião cara a cara, falando sobre vida. Em normal, em geral, a gente troca ideias sobre um carote de pinga, aí um fala sobre matar, o outro sobre roubar, o outro fala que já matou 10, o outro que se separou da mulher. E nós, numa reunião pacífica que nem essa, ela é muito básica para a gente tirar uma opinião de cabeça de cada um. A gente acha, você aproveita, o que não aproveita, entra aqui e sai ali. Um outro usuário, né? A porta que me abriu foi a do CAPS. Eu agradeço o CAPS, só que aqui é só 12 horas. A gente fica até 6 horas e fecha. A pior hora para mim é a hora que fala que vai fechar, porque daí eu volto a ter que enfrentar mais 12 horas na rua ou mais. Um outro usuário. A tristeza é fim de semana, feriado e quando fecha as portas. Tem que enfrentar a realidade, né? E também enfrentar a rua de cara limpa é difícil. Tem que ser macho mesmo para enfrentar de cara limpa. Não estou bebendo, porque a doutora falou para mim escolher a morte ou a vida. A bebida me deu diabetes, alterações no fígado, sérias mesmo. O outro usuário. Desde 89, moro no Jardim Nova Esperança. Ultimamente, estou morando no Capos Ader Renascer de Trindade. O outro. Para a gente conhecer uma cultura, tem que entrar dentro dela. Já o outro usuário diz, o CAPS para mim é minha família, vocês são minha família. Tem dia que eu venho meio alterado, mas é problema meu mesmo, não é de ninguém. Morar na rua não é fácil, é difícil. E aqui, para mim, está um relato que foi muito enriquecedor para nós enquanto equipe. Foi um crescimento técnico e humano muito grande, que a Monique traz para a gente assim. Aqui é muito mais que um centro de apoio psicossocial. Aqui é um centro de apoio ao morador de rua. Aqui tem onde comer, tem onde tomar banho. Os 2 CAPs que eu fiz tratamento, a gente vai lá apenas para tratar do nosso problema, que é a droga. Ou o álcool, né? Aqui não. Aqui a gente vem e fica. Toma banho, se alimenta, bate um papo, né? Tem os tratamentos terapêuticos, além do remédio. E eu gostei. Eu achei a casa muito legal. Estou gostando.
Tem 3 anos que sou dependente química, das químicas mais fortes. Acabei me viciando por conta de que desde os 20 anos eu sou profissional da área da beleza e depois que me estabilizei na minha profissão, eu decidi assumir aquilo que eu era e a minha família não concordou, apesar de eu ter uma vida profissional e social estabilizada. Isso me chocou muito, até porque eu sempre fui muito ligada à minha família. Aí eu meio que eu não quis mais saber de trabalhar no salão. Fui trabalhar na rua e na rua, consequentemente, eu fui conhecendo as drogas mais pesadas. Eu fumo maconha desde os 21. As pesadas eu fui conhecendo depois que fui para a rua. Depois que minha mãe me mandou para fora de casa. Depois que eu comecei a me travestir. E esse CAPS é o que eu falei, para mim é muito mais que um centro psicossocial. Eu achei que é uma casa de apoio, muito mais social do que psico. Isso para a gente acaba afetando psicologicamente, porque a gente se sente acolhido. Eu achei legal. Então, as abordagens que a gente tenta fazer é muito mais terapêutica até que medicamentosa, né? Então, a gente recebeu mais um colega para trabalhar com a gente, e ele é médico, e ele está espantado com a quantidade mínima de medicação que o CAPS utiliza. Mas porque a gente realmente tenta focar na humanidade, né, nas técnicas terapêuticas e minimizar ali a questão da medicação mesmo, né? E aí, agora, a gente vai passar uma sequência de fotos, que são os momentos que a gente tem no CAPS. Deixa eu ver se essa está chegando. Porque a pessoa não é técnica, não conseguiu colocar a música no slide. Não funcionou. Então a gente tem que colocar 2 arquivos separados. E fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real. Controlando a minha mão, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco com beleza, eu vou ficar com certeza, maluco com beleza. Uma coisa que eu queria frisar, que uma das falas de um dos usuários foi que ele escolhe dormir na porta do CAPS por entender que lá tem segurança à noite, né? Fica o guarda. E o guarda já conhece, já sabe do nosso trabalho, e ele meio que protege mesmo, né, os usuários. Então eles entendem que aquele território, aquele espaço ali é deles, né? Então vocês podem ver que em frente ao CAPS eles estavam estendendo roupa, né? Porque eles entendem que aquele pedaço ali realmente nos pertence e a gente tenta fazer
fazer esse trabalho, né? Então, muito obrigada a todos. Está aqui os nossos contatos, caso alguém queira nos visitar, a gente está lá de portas abertas, viu?